Bom, muito boa tarde a todas e todos. É com prazer que nos encontramos aqui mais uma vez no Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. Hoje o tema é Ecocídio na Amazônia e Responsabilidade Internacional do Brasil. E como palestrante convidado nós temos o professor Dr. Gustavo Macedo, cientista político, mestre e doutor em ciência política pela USP. Trabalhou junto ao escritório da ONU para prevenção de genocídio e responsabilidade de proteger, e é instrutor no curso de preparação de capacetes azuis para missões de paz da ONU. Além disso, ele foi pesquisador visitante na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, na Universidade da Antuérpia, na Bélgica, na Universidade de Ottawa, no Canadá, e na Universidade da Europa Central, na Hungria. É presidente da Assembleia Geral da Rede Brasileira de Pesquisa em Operações de Paz, a REBRAPAZ, e coordenador do Grupo de Proteção de Civis pela mesma instituição. Debatedora, nós teremos a professora mestre Isabela Zonato Vilas Boas, que é mestranda pela Bolsa CAPES ProSUC em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre pelo Instituto Internacional de Sociologia Jurídica e ONHATI, no País Basco, pós-graduada lato sensu em Direito Constitucional e Administrativo pela Escola Paulista de Direito e bacharela pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de ser pesquisadora no nosso grupo de estudos sobre a proteção internacional de minorias, o GPIN-CEPIM, e em políticas públicas como instrumento de efetivação da cidadania da Mackenzie. Agradeço novamente a presença de todas e todos. Antes da gente começar, eu vou aqui já no chat colocar um artigo do nosso palestrante, para que vocês possam acompanhar, ler depois da nossa aula. E, além disso, aviso a todos que estão presentes já que o fato de entrar no link já é considerado automaticamente como sua presença. Não precisa colocar o nome completo e escrever presente na lateral, mas se colocar, tudo bem, a gente responde. E aos membros e membras do GPIN-CEPIM, por favor, só fiquem atentos que em alguns instantes nós colocaremos o formulário para preencher com a nossa controle de presença interno, tá? Mas é só aos membros do GPIN-CEPIM. Então é isso, sem mais delongas, por favor, professor Gustavo, o espaço é seu. Boa palestra. Felipe, muito obrigado. Vou registrar mais uma vez aqui meu agradecimento pelo convite, pela gentileza, pela generosidade do convite. Em princípio com o Paulo, depois pela organização do Felipe, e também registrar a minha felicidade de contar aqui com os comentários da Isabela e a presença da professora Maria Luísa, Arthur, Maurício e os demais presentes. A lista, infelizmente, eu não consigo visualizar todo mundo agora, então estendo aqui meus cumprimentos a todos. Vou começar dizendo mais uma vez que eu fico muito honrado também em participar da programação do Fórum, porque tenho acompanhado, na medida do possível, alguma das apresentações, alguns dos debates do Fórum, que são fundamentais no momento em que nós estamos atravessando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, porque tem sido objeto de debate aqui do Fórum, lugares e territórios para além do território nacional. Eu quero contar uma historinha, se vocês me permitem, antes de entrar na apresentação propriamente dita, do como que eu fui chegar nessa temática. Eu acho que tem um pouquinho a ver com a introdução, a generosa introdução que o Felipe fez agora há pouco, do período em que eu estive em Nova York estudando dentro da Columbia University e trabalhando junto ao Escritório de Prevenção de Genocídios da ONU. Acho que eu vou citar isso mais adiante na minha apresentação, mas o meu objeto de pesquisa era a responsabilidade de proteger, que eu acho que muitos de vocês estão familiarizados, que é aquele princípio que foi aprovado uns 10 anos atrás para a intervenção na Líbia. Eu estava bastante preocupado aí por conseguir entender a posição do Brasil e de outras democracias emergentes nesse período. Tanto no mestrado quanto no doutorado, as duas oportunidades eu estive em Nova York, sendo que no doutorado eu estive trabalhando junto ao Escritório de Prevenção de Genocídio e Responsabilidade de Proteger, no qual eu ajudei a produzir um relatório que se chama Making Atrocity Prevention Effective, que é um debate para tentar revitalizar a responsabilidade de proteger, para torná-la mais efetiva
na prevenção de atrocidades. E o debate, quando a gente entra nos termos do debate, ele está muito preocupado com uma classificação do que é considerado crime internacional relativamente convencional e pouco inclusiva diante de outras ameaças que estavam sendo debatidas em outras instâncias da ONU. Então, se você acompanhava o debate no Conselho de Segurança, a temática sobre o que eram as ameaças para a segurança coletiva eram aquelas tradicionais que a gente está acostumado, né? Conflitos armados, terrorismo. E quando você olhava para o que estava acontecendo ali na Assembleia Geral, começava a se discutir muito mudanças climáticas. E aí eu ficava muito preocupado, porque eu falei, bom, de um lado, você tem um grupo de pesquisadores e de diplomatas acusando as mudanças climáticas enquanto a grande ameaça à existência da vida como nós a conhecemos. E, por outro lado, você tem o órgão, que é o Conselho de Segurança, que deveria estar preocupado, portanto, com essa ameaça, mas que nem ao menos cita ela nos seus debates. Aí aquilo gerou uma certa preocupação e eu comecei a me interessar pela forma como a questão do meio ambiente começava a aparecer no Conselho de Segurança e percebi que, na verdade, era um tema blindado. Não é que eles, obviamente, né, na minha ingenuidade, mas será que eles não entenderam ainda? Não, óbvio que não, né? Eles tinham entendido e muito bem. Na verdade, a temática do meio ambiente ela estava blindada por dois motivos básicos. O primeiro era, por parte do norte global, os países mais industrializados, falar sobre a mudança climática como uma ameaça à existência, né, da vida na Terra seria primeiro assumir a própria culpa. Né? Nós somos os principais produtores e emissores de poluentes. E, por outro lado, os países do sul global, os países em desenvolvimento, também não queriam falar sobre isso, naquela lógica de eu preciso desmatar, eu preciso poluir para me desenvolver. Né? Então, você não tinha interesse nos dois lados, de grosso modo, né? Você tinha alguns atores que certamente não haviam entrado nessa lógica argumentativa, mas a questão climática ela estava absolutamente blindada, estava sendo, entre aspas, resolvida na Assembleia Geral, e o que eu acredito que trouxe a questão climática para o debate securitário, por assim dizer, foram algumas janelas de oportunidade, digo eu, negativas, né? E, infelizmente, uma dessas janelas de oportunidade se chama governo brasileiro. O atual governo Bolsonaro foi a janela de oportunidade que a comunidade internacional estava esperando para conseguir introduzir essa pauta e colocar nos termos que nós vamos ver a seguir. Eu havia tomado essa consciência, mas eu confesso que eu resisti por algum tempo em escrever sobre esse assunto, porque aparentemente parecia uma coisa um pouco absurda, até que no final de 2019, eu acho que já tinha ficado claro o suficiente que o Brasil, que era o Brasil que eu tanto amo, que era um campeão da agenda ambiental, progressista na agenda de direitos humanos, né, uma democracia emergente, havia se tornado outra coisa, a partir de 2019. Uma guinada absurda na política externa brasileira e que as instituições sociais não deram conta de segurar. A questão da agenda ambiental certamente foi uma das questões que foram atropeladas por esse surgimento de um novo conservadorismo ultrapopulista, né, nacionalista, que a gente passou a ver agora. E já não dava mais para ficar em silêncio, eu decidi escrever sobre isso, que era e aí eu me abro com vocês, o que era uma dificuldade, porque, tendo sido um pesquisador acreditado junto ao Escritório de Prevenção de Genocídios da ONU, responsabilidade de proteger, escrever sobre isso de uma certa forma, levantar a bola para crítica externa no Brasil. Veja, um brasileiro escreveu, né, está levantando a bandeira
de que o Brasil está cometendo esse tipo de crime. Então, é absolutamente sensível, né, você se colocar, então aí é um compartilho desse sentimento que talvez muitos de vocês também já tiveram, tenham, talvez venham a ter, né, de você escrever e, eventualmente, tomar um cuidado muito grande para que não haja uma politização ou uma instrumentalização daquilo que você escreveu. Por isso que eu também tomei bastante cuidado em como publicar e o que publicar sobre isso. E foram publicados aí agora, esse ano, acho que uns 3, 4 textos, e sendo o último deles esse artigo que o Felipe gentilmente compartilhou com vocês, na qual eu trago essa discussão em alguns termos um pouco mais precisos. Então, se vocês me permitem, eu vou compartilhar aqui a minha tela, só para me amparar só para ajudar a me orientar, tá bom? Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Sim? Sim. Sim. Então, eu vou ver como é que funciona isso, mas vamos lá. Então, o título da palestra ficou como Ecocídio na Amazônia e Responsabilidade Internacional do Brasil. Eu pretendo fazer uma fala curta, talvez de meia hora, talvez. O Felipe falou que eu chegaria a ter talvez 1 hora até, mas, bom, quer dizer, eu pretendo falar meia hora. Aí, vocês sabem que, né, a gente, acadêmico, quando a gente começa a falar, o que era meia hora vira 60 minutos. Mas eu havia me dito, né, contei uma mentira para mim mesmo, de que eu conseguiria falar em 30 minutos. Então, mais uma vez, esse é o artigo no qual eu estou embasando esta apresentação, precisamente. E eu gostaria de abrir recuperando um pouco aquilo que eu já coloquei para vocês, né? O que é pensar a destruição da Amazônia enquanto uma ameaça existencial à humanidade? Aqui eu tenho que fazer algumas observações. Bom, vejam que eu já fiz um recorte direto para a questão da Amazônia. Por quê? Eu havia introduzido a minha fala falando da questão ambiental, né? Mudança climática como um todo, então isso envolve diversas regiões ao redor do mundo. Por que de reduzir a Amazônia? Por 2 motivos. Primeiro, porque a Amazônia, existe um consenso na comunidade científica de que a Amazônia não é o pulmão, ela é o rim do planeta Terra, né? Ela presta um serviço fundamental para a qualidade da manutenção da temperatura do planeta. E que o avanço da destruição da Amazônia tem pelo menos 2 resultados catastróficos. Primeiro, você diminui a área de filtragem, por assim dizer, e, ao mesmo tempo, quando você queima a floresta, você também emite mais monóxido de carbono na atmosfera. Então, destruir a Amazônia é diminuir a sua capacidade de limpeza da atmosfera e piorá-la ainda mais, ao ponto em que se diz que, a partir de um determinado momento, a Amazônia, se a gente continuar destruindo a Amazônia no ritmo que nós estamos fazendo, nos próximos anos, a Amazônia em si passa a ser a grande vilã da mudança climática. É uma coisa absolutamente paradoxal, pelo menos para mim, né, que não sou da área, não sou biólogo, não sou do meio das ciências da Terra. Foi um momento de aprendizagem, inclusive, para além das meras estatísticas do significado paradoxal que é a preservação da Amazônia. A Amazônia também, não sei se vocês sabem, mas alguns especialistas dizem que, conforme a gente avança na destruição da Amazônia, a gente está correndo o risco de liberar vários outros coronavírus. O que aconteceu, por exemplo, na China, foi, né, o que a grande tese do surgimento da Covid-19 é por causa do contato humano com animais infectados. O que acontece na Amazônia é que nós temos lá, embalados, aprisionados, milhares de coronavírus que a gente ainda nunca descobriu enquanto humanidade. E que fiquem lá, né? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo exatamente o contrário. Nós estamos
abrindo e entrando em contato, destruindo, e estamos libertando, através do contato direto com os animais, que já não possuem mais abrigo, a possibilidade de surgir a qualquer momento um novo coronavírus amazônico, né? Colocando nesses termos. Isso não sou eu quem diz, são alguns especialistas, dentre eles o Carlos Nobre, que eu acho que é inquestionável a autoridade do Nobre sobre essa temática. Então, pensar na destruição da Amazônia é pensar, portanto, a destruição de um elemento que é parte fundamental da sustentação do equilíbrio climático e que, portanto, se torna uma ameaça existencial à humanidade na medida em que nós reconhecemos que o desequilíbrio climático pode levar à destruição da vida como nós conhecemos e das formas de existência da atividade humana ao redor do planeta. Essa ideia de que existe uma relação entre meio ambiente e segurança, ela é relativamente nova. Ela surge no final da década de 70 e ela está presente naquele relatório da ONU chamado Nosso Futuro Comum. Acho que as pessoas devem se lembrar, né, um relatório do final da década de 80, 87 mais precisamente, em que há um capítulo no relatório Nosso Futuro Comum que fala necessariamente da segurança ambiental. O termo climático e ambiental é um termo que está em disputa também, a gente poderia entrar um pouco nessa questão, eu acho válido entrar se o melhor conceito é segurança climática ou segurança ambiental, que isso terá impactos interessantes na discussão mais para frente. Eu estou utilizando a terminologia mais atual. Mas o Nosso Futuro Comum trata já da segurança ambiental, e que ele deixa claro que embora não haja evidências claras naquele momento, na década de 80, mas que há fortes indícios de que a destruição do meio ambiente seria uma variável interveniente. Isso é interessante dizer, eles não colocam ela como variável independente, né? Ou seja, a causa, colocam como variável interveniente, que ajuda a potencializar outras ameaças, como ameaças à vida, conflitos, e assim por diante, aquele leque de ameaças mais tradicionais. Então, a segurança climática ela surgiu naquele momento, só que foi abandonada. A Rio 92 prestou serviços incríveis para o debate e para a criação de um regime internacional do meio ambiente. Mas, infelizmente, na Rio 92, essa temática foi parcialmente abandonada. E ela foi até mais ou menos o Acordo de Paris de 2015, por incrível que pareça. A ONU ela evitou trabalhar, botar foco nesse processo, que seria um processo de securitização. O processo de securitização nada mais é do que você identificar uma ameaça existencial, né, o agente securitizador, que é aquele que nomeia a ameaça existencial, e uma audiência. Então, como eu havia mencionado para vocês agora há pouco, tanto no norte global quanto no sul global, não havia interesse, não havia agentes securitizadores e não havia uma audiência interessada nessa discussão. Então, a segurança climática ela volta a surgir a partir de 2015, com o aumento das publicações dos relatórios da ONU com risco, né, sobre as mudanças climáticas e ambientais e o que elas representam para as nossas vidas. Eu acho que, não sei se eu pulei aqui algum slide. Não, tá certo. Bom, se a comunidade internacional, agora, recentemente, abriu os olhos, acordou para o fato de que existe uma ameaça, que é uma ameaça climática a todos nós, começou a se perguntar o que poderia ser feito para além do discurso diplomático, das iniciativas no setor privado, de sustentabilidade, que, está claro, não são suficientes para prevenir e para reverter
o processo que aí está. Então, seria necessário fazer algo muito maior do que isso, tomar uma atitude muito mais ousada. Então, vem se perguntando, ao longo dos anos, o que poderia ser feito para tentar responder a isso, visto que toda a atividade de destruição ambiental, ela ocorre principalmente dentro de territórios nacionais. Então, se você faz o entendimento de que essa atividade, que seria um crime, do qual a gente vai falar mais para frente daqui a pouco, ela ocorre dentro das fronteiras de um determinado país, aquele país, enquanto membro das Nações Unidas, teria a responsabilidade de reagir, de responder de alguma forma proativa para reverter, seja atuando junto aos atores públicos ou aos atores privados. E o que fazer, portanto, com os países que se recusam a reagir e a oferecer uma alternativa viável? Os países que são, colocados dessa forma, teimosos, né, cujas autoridades conscientes, sensíveis para o fato de que essa é uma questão global, portanto, não é apenas nacional, né, como é, por exemplo, o caso da Amazônia. Quando você queima, você desmata a Amazônia, você tem impacto no sudeste da Rússia. Então, não se trata simplesmente de uma questão local. O que fazer com esses países? Então, surgiu, dentre algumas pessoas, então, que é o foco da minha apresentação, a ideia de se aplicar sobre esses países o princípio da responsabilidade de proteger. Rapidinho, né? Responsabilidade de proteger é aquele princípio que foi elaborado em 2001 por encomenda do Kofi Annan, tentando dar uma resposta para a comunidade internacional pela série de erros e de falhas que a ONU cometeu ao não proteger populações de massacres, como na Somália, em Ruanda e na Sérvia. Então, a responsabilidade de proteger é apresentada ao mundo, um relatório produzido ali por uma comissão internacional, patrocinada principalmente pelo governo canadense, que dizia que estava na hora do mundo, a partir do Conselho de Segurança, que seria o órgão máximo de representação, reagir sempre que houvesse a evidência de crimes fundamentais, sendo eles 4: genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e limpeza étnica. Os 3 primeiros estavam previstos no Estatuto de Roma. Né? Limpeza étnica ainda não tinha e ainda não tem uma codificação precisa, aceita por todos os países. Os outros estavam previstos, já tem um regime próprio, né, como, por exemplo, o caso de genocídio, mas eles foram enquadrados e foram recuperados pelo Estatuto de Roma. Bom, então a responsabilidade de proteger tentou colocar dentro do seu escopo de atuação, né, esses 3 crimes que seriam o que a gente chama de, esses 4 crimes que a gente chama de 4 gatilhos. Então, diante da ocorrência dessas evidências, o Conselho de Segurança deveria chegar a um consenso, não fazer uso do poder de veto, e aprovar alguma ação, né? Seja ela uma sanção econômica, ou seja, por exemplo, a autorização, seria a último recurso, a uma intervenção militar. Responsabilidade de proteger depois, ela tem todo um desenvolvimento, no qual eu não vou me estender aqui, dentro das Nações Unidas. Ela é incorporada na Cúpula Mundial de 2005. E em 2011, ela é aplicada na Líbia. Foi considerado, não é a única aplicação. A responsabilidade de proteger ela foi aplicada mais de uma centena de vezes, desde que ela foi adotada em 2005. Mas a Líbia é o momento em que ela se torna mais famosa, por um lado negativo, né, porque acabou levando a uma intervenção, no mínimo polêmica, de mudança de regime, no caso do Estado líbio. Bom, a responsabilidade de proteger teve um problema, que foi essa imagem que foi grudada a ela, de que responsabilidade de proteger é igual a intervenção militar,
fez com que os defensores desse princípio eles ficassem um pouco mais envergonhados, então eles passaram a diminuir, ficar no que a gente chama de low profile, e começaram a aguardar por um momento mágico para recuperar esse princípio. Ele continuou sendo utilizado dentro da linguagem das resoluções do Conselho e dos debates dentro do Conselho de Segurança, mas já não havia mais aquele barulho todo para a sua utilização. Uma das ideias de você ressuscitar esse princípio, que parece muito interessante na teoria, mas na prática, no mínimo, é polêmico, seria você tentar revisar quais seriam os gatilhos desse princípio. Será que nós estávamos corretos quando nós restringimos esse princípio a apenas esses 4 gatilhos? Por quê? Vão dizer os especialistas que acompanhavam o debate. Porque aquilo que é considerado crime que causa ojeriza em todos nós, não são apenas aqueles 4 crimes. Dentre eles, existe a questão do meio ambiente. A questão do meio ambiente, então, é preciso deixar muito claro, ela não esteve em momento nenhum nos documentos que foram produzidos em 2001 e depois adotados pela ONU. Então, isso tem que deixar muito claro. Tá? A questão do meio ambiente não era o objeto da responsabilidade de proteger. Mas o que começou a acontecer agora, nos últimos 3 anos, mais ou menos, é uma mudança nessa perspectiva, da qual eu vou falar mais para frente. O Conselho de Segurança da ONU, ele deveria, portanto, identificar num processo do mecanismo interno, identificar essa ameaça e aplicar sobre ela a responsabilidade de proteger sempre que não houvesse diálogo mais com os países em questão. Porque o que diz o princípio de responsabilidade de proteger? Ele tem 3 estágios. O primeiro, a responsabilidade do país em questão de proteger a sua população contra a ameaça. Segundo, não sendo possível ou não sendo capaz de proteger a sua população, o país em questão ele pode contar com o apoio da comunidade internacional, que deve empregar os recursos necessários para oferecer ajuda para que aquele país consiga reverter essa situação. Em terceiro lugar, não havendo vontade por parte do país em questão, a comunidade internacional tem a responsabilidade de fazer alguma coisa, nem que seja através do uso da força. O Conselho de Segurança, ao longo dos últimos 20 anos, vem fazendo, ao longo dos últimos 15 anos, vem fazendo referência à responsabilidade de proteger, e aqui está um dado bastante interessante, em múltiplas agendas que não são necessariamente aquelas 4 que eu trouxe para vocês. A responsabilidade de proteger, a linguagem da responsabilidade de proteger, ela também passou a ser incorporada por agências como violência sexual, defesa do patrimônio histórico e patrimônio cultural, terrorismo, proteção de civis, que é um outro debate que está ali dentro das convenções de Genebra. Então, a responsabilidade de proteger, ela começou a se multiplicar dentro da linguagem da ONU e ela começou a ser associada a outros termos que, em princípio, não eram os termos da ONU, da proposta original. O que segue uma tendência natural dentro do Conselho de Segurança, que vem ampliando o seu leque de atuações. O Conselho de Segurança, depois do final da Guerra Fria, que é o que a gente diz aí, que ele voltou a funcionar, teve um aumento exponencial das resoluções aprovadas pelo Conselho, o número de operações de paz aprovadas, enviadas ao redor do mundo inteiro. Então, nos últimos 10 anos, a gente teve um número absurdo de operações de paz sendo aprovadas, o aumento do número de reuniões do Conselho. Eu poderia também explorar um pouco mais isso, se houver interesse, mas o Conselho de Segurança, ele começou a colocar da seguinte forma, colocar as asinhas de fora.
começou a incorporar demandas que até então ele evitava tratar. Por um lado, porque o aumento dos assuntos sobre os quais o Conselho de Segurança deveria tratar empodera a instituição, e, por outro lado, porque existe uma tendência natural de ampliação do que se entende por segurança coletiva, que passou a incluir temas como mulheres, pais e segurança, né, que agora, esse ano, inclusive, fez aniversário. Então, o Conselho de Segurança ele tem ampliado a sua noção do que é segurança e, portanto, naturalmente, ele começa a trazer questões, inclusive questões ambientais. Como que as questões ambientais começaram a aparecer no Conselho de Segurança? Começaram a aparecer como variáveis intervenientes. Então, a questão ambiental começou a aparecer da seguinte forma. Um país está em guerra, tem lá um conflito armado, se você botar fogo numa determinada região de mata, essa região vai levar a perda de subsistência de parte da população, ou então abrigo para aqueles que estão fugindo do conflito. Se você poluir os rios, você está cometendo você pode estar cometendo um crime de guerra ao poluir os rios. Se você queimar as plantações, você também estaria cometendo outro tipo de crime de guerra, você estaria retirando da população a sua subsistência. Então, eles começam a trazer as atividades de destruição do meio ambiente, e por meio ambiente aqui também entra, tá? Vou colocar uma cláusula aqui, também entram questões religiosas, eles começam a incorporar, pouco a pouco, a questão ambiental, que não é o foco, não é o princípio, mas que agora passa a aparecer nas resoluções. O Conselho ele perde a vergonha de trazer a questão ambiental para dentro da pauta. E, paralelamente a isso, na Assembleia Geral, na COP, no PNUMA, em várias outras agências, né, o debate crescente sobre a agenda ambiental. Então, feito essa grande introdução, onde é que a gente entra aqui? Bom, como eu havia dito para vocês, infelizmente, para nós brasileiros, o Brasil, que era visto como um campeão da questão ambiental, não apenas pela Rio 92, mas, de fato, o Brasil, durante todas as reuniões da COP, Acordo de Paris, em 2015, né, o Brasil era visto como um ator internacional fundamental e incontornável. Seja porque o Brasil estava propondo e liderando pautas, sendo ali uma representação, uma voz muito forte, representando o chamado Sul Global, naquela perspectiva que eu falei para vocês agora há pouco, de garantir o direito ao desenvolvimento sustentável e econômico. Então, o Brasil, obviamente, ele também tinha essa preocupação. Ele era acompanhado por outros países. E, ao mesmo tempo, porque o Brasil possui uma das maiores reservas, né, florestais no mundo inteiro e de água doce. Então, biodiversidade. Então, é impossível você querer avançar na agenda ambiental sem você trazer o Brasil para a mesa. A destruição da Amazônia, que vem aumentando, que ela teve seus momentos, já deu sinais de crescimento, ainda no governo Dilma, isso é muito importante dizer. Então, o próprio governo Dilma, que fique registrado, foi objeto de questionamento junto ao Conselho de Direitos Humanos da OEA, quando decidiu construir a represa de Belo Monte, de que aquilo teria um impacto direto na região dos rios e nas comunidades ribeirinhas e populações indígenas da região. Então, isso foi mais ou menos, essa questão foi lá para 2012. Então, para o Brasil, aquilo foi um golpe
né? O governo Dilma, na época, teve uma reação bastante ríspida, né, com relação a esse posicionamento da Comissão de Direitos Humanos da OEA, e aquilo ali era um golpe na imagem internacional do Brasil, né? O Brasil que falava, eu tenho o direito de desenvolver, como se as hidrelétricas fossem uma energia limpa, né? O que eu acho um absurdo você falar isso, né? Por causa do tamanho da destruição que as hidrelétricas representam, mas olha, eu estou produzindo energia limpa, eu tenho o direito de me desenvolver. E, ao mesmo tempo, começou a aumentar o crescimento da destruição da Amazônia, em alguma forma associado à expansão do agronegócio, que via uma balança comercial muito favorável naquele período. Então, infelizmente, o Brasil, ele crescia, a gente falava do Brasil potência, o Brasil emergente, ele crescia, só que para crescer a gente pagava o preço também de destruir a região amazônica. Bom, dando um salto no tempo, nós temos aí as eleições de 2018, a gente já tem uma desestruturação ainda a partir do governo Dilma, né, com o impeachment da Dilma em 2016, você tem já um esvaziamento da voz do Brasil no cenário internacional, já naquele momento, uma diminuição da imagem, do prestígio que a diplomacia brasileira gozava a partir dessa situação. 2018, resultado da eleição, eleito um governo conservador, que a partir do seu primeiro ano de governo, já não é mais segredo para nenhum de nós, passa a, se não fazer vista grossa, a promover e a defender a destruição ambiental. Então, a questão, por exemplo, são muitos os absurdos dos quais a gente poderia falar, mas, por exemplo, o que o Paulo citou agora há pouco, né, você ter um ministro do meio ambiente denunciado por estar associado a tráfico de madeira ilegal, parece uma utopia, né? O Brasil, né? O Brasil, campeão de direitos humanos e de meio ambiente, você tem uma situação dessa. Bom, a partir daí, para algumas pessoas, foi criada a janela de oportunidade que se esperava para ressuscitar a responsabilidade de proteger. Porque, diante de um cenário no qual você tem um presidente, um governo como o governo brasileiro, que abertamente é contrário à preservação do meio ambiente e que passa a acelerar, então, há um acompanhamento do aumento do índice de destruição da Amazônia, passa a acelerar, portanto, esse quadro, e aí, então, não é só mais uma ameaça à população e às riquezas naturais, mas, junto, paralelamente com isso, o debate sobre segurança climática, começa a aumentar, né, a massa do bolo para que alguma coisa fosse feita. Esse governo brasileiro precisa ser parado. Como é que a gente faz isso? Bom, tentaram várias formas, nenhuma está funcionando até agora. Tem a responsabilidade de proteger. Alguém lembrou, tirou a responsabilidade de proteger da gaveta e decidiu que estava na hora de pensar como e se seria possível aplicar a responsabilidade de proteger. A responsabilidade de proteger, lembrem-se, não pressupõe apenas a intervenção militar. A intervenção militar é o final do leque. Existe uma série de outras questões que envolvem, por exemplo, sanções ou resoluções do Conselho de Segurança para acusar um país, tentar disparar dentro do país, na comunidade internacional, mecanismos para que se reverta esse princípio. Bom, o que eu encontrei na minha pesquisa? Basicamente, o debate começou a crescer, só que o debate ele precisa encontrar uma possibilidade de realização com base no contexto político, na prática, e com base naquilo que a responsabilidade de proteger de fato permite que seja enquadrado enquanto crime. Então, existem hoje 3 teses para que você possa aplicar a responsabilidade de proteger no Brasil.
A primeira delas seria o genocídio cultural ou o etnocídio. O que seria o genocídio cultural ou o etnocídio? Muito rapidamente. Seria você identificar a extinção, né, de uma etnia ou de sua cultura numa determinada região. O genocídio cultural ou o etnocídio não é consensual. Se você pegar, por exemplo, alguns estudiosos de Holocausto, eles entendem que, paralelamente ao genocídio, como a gente está mais acostumado, que eu vou falar a seguir, existe o genocídio cultural, que é você tentar apagar a identidade de um povo e sua história. Então, o genocídio cultural, ele não necessariamente precisa, ele não é necessariamente sinônimo do genocídio, embora eles caminhem juntos, certo? E também pode ser aplicado a um grupo bastante pequeno de indivíduos, no caso de uma etnia. Tentar apagar uma etnia seria uma forma de genocídio cultural ou etnocídio. Aqui, qual seria a porta de entrada à vulnerabilidade do Brasil? O ano passado, o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, havia colocado algumas reservas culturais tombadas como patrimônio histórico da humanidade pela Unesco, num bolo de licitações para que houvesse exploração privada. E aqui criou-se um problema tremendo. Por quê? O Conselho de Segurança da ONU, em 2017, aprovou pela primeira vez uma resolução olhando para o Estado Islâmico e a atuação do Estado Islâmico. Vocês devem se lembrar, né, o Estado Islâmico, quando ele chegou na Síria, ele fez aquela destruição, né, de sítios arqueológicos. Então, o Conselho de Segurança ele falou assim, olha, aquilo ali é um crime de guerra. Então, a preservação de sítios arqueológicos tombados pela Unesco, de patrimônios culturais da humanidade, pode ser identificado enquanto um crime de guerra. Então, o que aconteceu? Exatamente. O que aconteceu? O Salles ele colocou à disposição da iniciativa privada para a exploração um dos parques nacionais na Amazônia que é tombado pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade. As pessoas, né, os defensores de uma hipótese de se aplicar a responsabilidade de proteger, a partir do genocídio cultural ou do etnocídio, se eu fosse um defensor, eu iria por aí. É aí que eu bateria na tecla, se eu estivesse dentro do Conselho de Segurança. Olha, o Brasil não está protegendo um patrimônio cultural da humanidade que está no coração da Amazônia, diga-se de passagem. É preciso que haja uma reação da comunidade internacional para impedir que seja feita a destruição deste sítio que pertence a todos nós. A segunda tese seria o genocídio e crimes contra a humanidade. E aí você muda os que a gente chama de objeto referencial. No caso do primeiro, o objeto referencial é um patrimônio cultural da humanidade, que está ameaçado. Tá? Então, é uma tentativa de você emplacar a responsabilidade de proteger por essa estratégia. Não deu certo, eu acho que não vai colar, eu tenho uma segunda opção, que é genocídio e crimes contra a humanidade. Aqui eu acho que fica um pouco mais simples para a gente entender, porque são as práticas de extermínio, né, que a gente, o fórum, principalmente tem promovido esse debate, principalmente preocupado com as comunidades indígenas, não apenas na região amazônica, né, mas aqui no sul, no centro-oeste também. Mas, no caso da região amazônica, você tem o genocídio, você pode enquadrar enquanto um genocídio, e esse é um debate que surgiu muito forte agora esse ano, né? O pessoal começou a falar que o Bolsonaro é genocida, isso é agora, em 2021, para tentar emplacar, né? E aí, até o Paulo, né, Paulo acho que escreveu uma entrevista para a Folha, então, surgiu o tema, será que pode ser enquadrado enquanto genocídio, o que o governo brasileiro tem feito?
se não diretamente, mas ele tem permitido uma atividade de grileiros, de madeireiras, de garimpeiros, que estão atacando sistematicamente, né, uma série de formas de atrocidade das populações indígenas, é possível. E aqui, a sacada dos defensores dessa hipótese seria... bom, entendi aqui. A sacada da hipótese, aqui, para quem for o defensor dessa estratégia, seria olhar para os relatórios produzidos pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra. O Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, ele vem produzindo, agora nos últimos anos, através do Alto Comissariado de Direitos Humanos, uma série de relatórios, alguns deles em parceria com a Comissão da OEA, para investigar a existência ou não do crime de genocídio, né, e de crimes contra a humanidade no Brasil. Esses relatórios são os mesmos relatórios que são utilizados pelo Conselho de Segurança quando o Conselho de Segurança decide emitir uma resolução contra algum país utilizando a responsabilidade de proteger. Então, já há, neste momento, do governo Dilma em diante, começando ali com a OEA, com aquele caso de Belo Monte, relatórios produzidos tanto pela OEA quanto pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, que podem servir de munição para os defensores dessa tese de crime, certo? E, por fim, que seria uma terceira estratégia que eu também percebi que começou a ser mobilizada. Seria... desculpa, eu coloquei aqui genocídio, mas seria o ecocídio. Deixa eu fazer uma... Consigo botar aqui, só para não confundir ninguém. Ecocídio, pronto. O que seria o ecocídio? O ecocídio é uma tese nova. É uma tese nova e ela é uma tese ainda fraca. Por quê? Porque não existe, diferentemente de genocídio cultural, de genocídio de crimes contra a humanidade, o ecocídio, ele não possui uma jurisprudência, ele não é um consenso dentro do direito internacional, porém, ele é uma ideia que foi colocada, que surge no debate da diplomacia a partir da década de 70, e que agora voltou a ser utilizado, principalmente por alguns países europeus, dentre eles a França. O governo francês, desde o ano passado, passou a apoiar algumas comissões de juristas franceses que estão desenvolvendo o que seria a temática, né, o enquadramento do ecocídio. Eles não estão pensando simplesmente em Brasil, tá? Eles estão pensando, de modo geral, no mundo inteiro. Mas o ecocídio ele começa a aparecer enquanto uma possível alternativa para esses países que queiram enquadrar o caso do Brasil na responsabilidade de proteger. O que pressupõe, basicamente, o ecocídio? O ecocídio ele é justamente a noção, primeiro, de que a vida de plantas e animais são igualmente valorosas, tanto quanto a vida humana, certo? E que a destruição, o avanço da destruição do meio ambiente, ela além de levar ao extermínio, né, ao que seria o genocídio, que já não pode, o genocídio é de gente, mas o extermínio dessa vida ecológica, que inclui, inclusive, obviamente, as vidas humanas, ela levaria, portanto, também a possibilidade do extermínio da vida na Terra. Como eu acabei de colocar para vocês, essa tese é a mais fraca, né, por assim dizer, mas é a que começou a ganhar
mais potencial agora nos últimos anos, porque ela é a mais fraca, mas é a que tem menos resistência também. O que a gente tem visto agora desde 2020 é uma crescente produção de alguns especialistas que estão tentando sair na frente na tentativa de definição do que é o ecocídio. Eu, particularmente, não conheço, eu desconheço se nós temos no Brasil alguma contribuição nesse sentido, eu imagino que não, né? E aí, só para caminhar já para o final, o que seriam os agentes securitizadores que estão em ação? Tudo isso que eu falei para vocês, de fato, está acontecendo. Um professor muito prestigiado na área de relações internacionais em Harvard, o Stephen Waltz, publicou, ainda em 2018, um artigo na Foreign Policy, que é, né, para quem é da área de política internacional, é uma das revistas mais prestigiosas do meio. Ele circulou a ideia de que, olha, talvez seja possível aplicar o princípio de responsabilidade protegida, no caso brasileiro, para as questões ambientais. Foram produzidos desde então, desde 2018 para cá, outros estudos, e dentre eles alguns que estão agora, que foram publicados recentemente, por parte de alguns agentes britânicos, né, ex-ministros das Relações Exteriores britânicos e tal, começou a escrever e a publicar realmente a possibilidade de empregar o uso da força militar contra o Brasil, caso o Brasil se coloque enquanto um Estado falido na temática ambiental. O que a gente viu no ano passado, com o Biden dando declarações também de que o governo Bolsonaro teria que arcar com as consequências caso não respondesse à questão ambiental, ou como aquilo que a gente viu em 2019, em que a gente viu o Macron também incitando a União Europeia e a OTAN a pensar uma resposta ao Brasil, caso o governo também não se posicionasse de uma maneira mais proativa, vem mostrando que há, de fato, um clima no cenário internacional para avançar com essa agenda. Então, mais uma vez, isso tudo já não é só mais possibilidade, isso já está acontecendo. E agora, no ano de 2021, essa possibilidade ela se reforçou com a primeira reunião do Conselho de Segurança, em fevereiro deste ano, para discutir exclusivamente segurança climática. É a primeira vez na história do Conselho de Segurança que uma iniciativa liderada pela representação britânica colocou em pauta uma série de reuniões com os demais Estados-membros para discutir a questão climática. Isso é uma novidade. Então, 2001 pode representar, né, o início de uma virada de jogo para esse tema que nós estamos trabalhando. Certo? E a minha conclusão é essa, de que existe, nesse momento, um cenário, no mínimo, complexo e difícil para a gente fazer grandes exercícios de projeção, mas que há já o interesse e a vontade de alguns atores internacionais relevantes que estão no Conselho de Segurança, estamos falando aí principalmente de Estados Unidos, de França e de Reino Unido, que estão começando a, se não diretamente promover, apoiar a promoção de uma agenda securitizadora para a questão climática, da qual o Brasil também seria um dos objetos dessa eventual ação internacional. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu tinha prometido que eu ia tentar falar 30 minutos, falei 45. Cheguei no meio termo daquilo que eu tinha prometido para vocês. E gostaria de ouvir de vocês aí também, da Isabela, dos demais também. Tá bom? Perfeito, muito obrigado, professor Gustavo, com um pouquinho de
calor agora, nesse final. Por favor, Isabela, pode passar para a parte das perguntas. Muito obrigado. Bom, primeiro eu queria cumprimentar a todos, na pessoa dos professores, né, Maria Luísa, Felipe, Paulo e Arthur, também cumprimentar o professor Gustavo. Eu pessoalmente, já separei aqui algumas inquietações minhas, além das perguntas que o pessoal está mandando aqui no chat. Dentre elas, eu queria entender, então, qual seria o crime especificamente de ecocídio, como a gente poderia tipificar esse crime. Além disso, o professor Gustavo prefere que eu faça algumas perguntas em sequência ou uma e a resposta? Não, pode. Eu acho melhor, Isabela. Eu prefiro responder as suas perguntas em bloco e depois a gente vê se tem pergunta do pessoal que está acompanhando e eu respondo a deles. Tá bom. Então, primeiro seria, né, qual seria o crime especificamente de ecocídio, como tipificar esse crime. Além disso, eu queria saber se você entende que o genocídio indígena ele está ligado com a questão do ecocídio, né, o possível ecocídio no Brasil. Além disso, se ecocídio é um crime, seriam os refugiados climáticos vítimas desse crime? E ainda, tendo em vista a necessidade de se falar em um ecocídio, e diante do estabelecimento da Agenda 2030 da ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você acredita na possibilidade de um cumprimento, pelo menos mínimo, dos ODS no Brasil, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? De início, seriam essas as minhas provocações, se precisar eu repito alguma parte, e depois reservo para as perguntas dos participantes. Isabela, primeiro eu queria agradecer a sua atenção à apresentação. Algumas das inquietações que você trouxe também são minhas. Tá? Só vou pedir, por favor, a gentileza, o quarto ponto que você levantou, logo depois de refugiados climáticos, eu acho que eu perdi. Entre refugiados climáticos e ODS. Desculpa, você pode repetir? Claro. Então, seria o genocídio indígena, né, a conexão, os refugiados climáticos e a conexão, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU. Beleza. Bom, então vamos lá. Isabela, como é que está sendo, qual que é o exercício que está tentando tipificar o ecocídio? Bom, primeiro, há um movimento agora para a criação de uma convenção internacional sobre ecocídio, tá? Promovido, inclusive, aí pelo governo francês, justamente porque não existe ainda uma definição sobre esse crime. Essa bandeira pela definição do que seria eventualmente um ecocídio, ela vem acompanhada de uma outra bandeira, que é a bandeira da emergência climática. Então, se a gente procurar dar um Google sobre a temática emergência climática, vocês vão perceber que esse é um termo que passou a ser incorporado por alguns países europeus nos últimos anos, inclusive na Austrália, e que, dentre os fatores que eles levantam para a existência de uma emergência climática global, estaria o ecocídio. Só que é o seguinte, o crime de ecocídio, ele está contando com algumas vozes relevantes. Por exemplo, o Papa, ele emitiu uma bula papal, o ano passado, apoiando que seja desenvolvido a tipificação de ecocídio. Uma bula papal, né, sobre esse assunto. Bom, Bill Gates apoiou essa iniciativa, quem mais? Bom, tem uma série agora foge o nome do pessoal, né? Aquela Greta, né? Aquela moça também, aquela jovem ativista, também ela já se posicionou a favor do ecocídio, de pensar a tipificação de ecocídio. O que eu posso dizer para você, do que eu tenho lido, né? Então, mais uma vez, o que está agora é um debate, porque é um novo crime. Então, você tem uma série de empreendedores tentando sair na frente para tentar tipificar o ecocídio. O que eu posso te dizer é o seguinte, a tentativa de o objeto em questão é uma noção de meio ambiente integrador, de que a prática de destruição propositada por parte da ação humana
voltada para a destruição do meio ambiente, ela atinge a população local, em primeiro lugar, e a população global, em segundo lugar. Ao mesmo tempo que também é uma prática que fere, tal como é o genocídio, né, que muitas vezes ocorre um genocídio do outro lado do mundo e nós não achamos que não somos diretamente afetados, mas que é o tipo de prática de crime que nos causa uma ojeriza, né? Então, a ideia dessa repulsa, ela é contra um crime de genocídio, faz parte, inclusive, né, da tipificação. O ecocídio seria a mesma coisa, de que haveria uma repulsa por parte da opinião pública, da consciência internacional, de que aquilo ali é um ultraje, né, vai contra os valores compartilhados, minimamente compartilhados na comunidade internacional. Então, obviamente, a gente já tem aí uma série de questões complicadas para avançar. O genocídio indígena, ele faria parte do ecocídio, nesse sentido. Ele ajuda a compor o ecocídio. Ele não pode ser central, porque na medida em que você foca demais na noção de genocídio indígena, você esvazia a noção que você está tentando criar de ecocídio. Mas o extermínio, vou colocar dessa forma, o extermínio de populações, ela ajudaria a compor enquanto uma possível evidência do crime, tá bom? Mas ela seria aquela hipótese que eu trouxe para vocês aí do genocídio, como da maneira tradicionalmente nós pensamos ele. Refugiados climáticos, eu tenho uma dificuldade com o uso desse termo. Um problema para o uso da palavra eu também faço parte de um consórcio pela Universidade de Colômbia, em que a gente tem o que a gente chama de modelo de mobilidade internacional. E a gente fez um evento no começo desse ano e debatemos a noção de refugiado climático. E é uma noção muito controversa, porque neste exato momento, não sei se alguns colegas acompanharam, a gente teve a Declaração de Marrakech em dezembro de 2018, que é uma declaração que não conseguiu cumprir com a Declaração de Nova York de 2015, no avanço da criação de um novo regime internacional de migração e de refúgio. A gente continua ainda com aquela legislação antiga da década de 50 e das convenções da década de 60, que ainda tentam regular o regime internacional de migração e refúgio. Foi levantado, já em Marrakech, em 2018, a ideia de refugiado climático, e ela foi refutada por vários Estados-membros da ONU. Por quê? Já é muito difícil você ser refugiado e você conseguir reconhecimento por parte do país hospedeiro da sua condição de refúgio. Seria ainda mais difícil você conseguir provar que você é um refugiado climático. Como é que você prova isso? Né? Porque é aquela coisa, a estratégia jurídica. Né? Eu preciso de proteção. Se eu tentar me enquadrar enquanto refugiado climático, dificilmente eu vou conseguir o status de refúgio. Se eu tentar me enquadrar enquanto refugiado de um conflito armado, fica mais fácil, né? Sei lá, de uma série de outras vulnerabilidades. Então, a questão do refugiado climático, embora ela seja presente no debate hoje, ela ainda não é consensual. E eu, sinceramente, eu compartilho de algumas dúvidas em relação a esse conceito, porque ele ainda não está muito bem definido e ele pode ser um tiro no pé. Né? E se as ODS serão cumpridas no Brasil? Bom, as ODS são 17 objetivos divididos em 111 índices, né? De acordo com o último relatório da Assembleia Geral. Eu acho que o Brasil vai realizar alguns, mas vai deixar de realizar outros, não tem dúvida nenhuma. Nós estamos indo já para 2022, e, por exemplo, na questão de saneamento e na questão ambiental, não tem como. As projeções não permitem que o Brasil alcance alguns dos comprometimentos que ele teve em 2015. Não podemos deixar de lembrar também que nós tivemos uma pandemia tremenda no meio do caminho,
que não só o Brasil, mas todos os países do mundo terão que rever as suas expectativas de ODS, né, com a recessão econômica e desemprego e assim por diante. Então, minha resposta para vocês são essas, assim. Obrigada, Gustavo. As inquietações também permanecem por aqui ainda com as suas respostas. Eu trago aqui agora algumas perguntas que o pessoal fez no chat. Começo pela do Cássio Zen, que traz aqui algumas talvez discordâncias, alguns apontamentos, e a pergunta dele vem no sentido de, apesar de haver muitas discussões teóricas e acadêmicas em torno do genocídio cultural, como o vandalismo de Lenkin, e do ecocídio, e apesar de serem questões de extrema gravidade no mundo dos fatos, a partir de uma perspectiva penalista, não há apenas uma tipificação exata como ecocídio no Estatuto de Roma e o genocídio cultural, somente de modo indireto, a transferência de pessoas. Então, o que ele traz seria mais na ideia de proteger o patrimônio cultural e ecológico. Talvez para você trazer alguns comentários aqui acerca disso. E já nessa esteira, já coloco junto a pergunta da Larissa Teixeira, que traz aqui, professor, quais seriam os meios para a criação do tipo ecocídio? O CDI está tratando disso? Vejo que no direito penal não há espaço para hermenêutica, sobretudo pela questão da legalidade. Por isso, me questiono quais seriam as possibilidades e ou probabilidades para uma criação desse tipo. Uhum. Então, calma lá. Então, o primeiro foi o Cássio, né? Isso. E a segunda foi a Larissa, certo? Isso. Bom, o Cássio falou sobre a dificuldade da tipificação do ecocídio, se eu entendi direito, e a Larissa, quais seriam os mecanismos? Sobre a ausência de espaço para hermenêutica, então, quais seriam as possibilidades ou probabilidades para a criação desse tipo? Bom, eu vou dar uma resposta, porque eu acho que as duas respostas, como você mesmo colocou, elas estão muito próximas, né? Bom, como eu não sou da área do direito, eu utilizo o direito enquanto um operador analítico, né? Então, tem uma parte aí da discussão que vocês fizeram sobre o direito internacional, que eu não vou nem me aventurar a tentar entrar, mas eu vou tentar falar de uma outra perspectiva, que é a perspectiva da ciência política, de que, para a política, o direito ele é feito na prática, né? O Conselho de Segurança, ele não precisa, ele não depende, né, dessa autorização jurídica para agir. O Conselho de Segurança ele pode criar o direito enquanto ele age, enquanto ele emite a resolução. Tanto que as resoluções, né, do Conselho de Segurança fazem parte, portanto, aí, do direito internacional. O Conselho de Segurança, o que ele tem feito? Ele tem evitado produzir normas que possam ser interpretadas de forma a criar um ônus para o próprio Conselho de Direitos Humanos, do Conselho de Segurança. Na questão do ecocídio, concordo com o Cássio, né, como eu tentei trazer na minha apresentação, não está claro ainda qual será a estratégia que será adotada, mas já se debate esse avanço, o avanço dessa estratégia. Se a gente olhar, por exemplo, para a própria noção de genocídio, né, o surgimento de genocídio não é muito diferente. E talvez tenha havido muito menos barulho, né? Quando foi aprovada a Convenção de Genocídio, talvez tenha havido muito menos barulho. Não se colocou na Conferência de São Francisco para se aprovar a questão de genocídio posteriormente junto à Assembleia Geral. O ecocídio tem muito mais barulho. E eu acho que, embora ele tenha muito mais barulho, que possa também gerar uma maior oposição a ele, ele tem a seu favor o apelo da opinião pública internacional, que, neste momento, pode se valer da situação política atual em alguns países, inclusive no caso brasileiro, né, para botar mais água no moinho desse debate. Então, a minha resposta é essa.
E, bom, não sei se eu acredito que eu também tenha respondido a Larissa de alguma forma nessa resposta. Aí, posso passar para as próximas? Pode. A Larissa Campos traz aqui para a gente uma pergunta no sentido de, sobre a responsibility to protect. Ela questiona se o senhor acredita que conectar a responsibility to protect com a segurança climática não poderia dificultar a adesão dessa agenda por parte dos países membros da ONU. Dessa agenda, eu imagino que seja a agenda da segurança climática, né? Da conexão entre a responsibility to protect e da segurança climática. Bom, então, se eu entendi bem, Larissa também, né? Eu acho que eu concordo, sim, da gente, tá, legal. Eu concordo com você, Larissa. Eu acho que cria a responsabilidade de proteger, ela já é. Deixa eu parar de compartilhar minha tela, né? Desculpa, gente, agora que eu percebi isso. A responsabilidade de proteger, ela já está contaminada pelo debate da intervenção. A questão da Líbia, da Síria e de alguns outros casos. E muitos países, inclusive o Brasil, é um país refratário à questão da responsabilidade de proteger. O Brasil, inclusive em 2011, no caso da Líbia, ele propôs a responsabilidade ao proteger, né, que foi um conceito que foi escrito por parte da delegação brasileira, que tinha como objetivo criticar e propor uma reinterpretação da R2P. O Brasil, portanto, certamente seria um país que não entraria, né, e a diplomacia brasileira, apesar de algumas lideranças que a gente tem, às vezes, no Ministério, o corpo diplomático brasileiro é absolutamente competente, bem treinado e, neste caso, particularmente, daria muito trabalho para a comunidade internacional que quisesse fazer essa vinculação. O que eu estou tentando fazer aqui na minha apresentação não é defender esta ou aquela posição. O meu estudo é um estudo de denúncia, de chamar a atenção, de falar, olha, existe um elefante na sala. Eles lá fora estão tentando definir ecocídio para, inclusive, agir aqui na Amazônia. Então, a gente tem duas opções. A gente se esconde e finge que isso não está acontecendo, ou a gente encara de frente esse fantasma e fala, olha, se a gente não quer que esse debate vá adiante, então vamos encarar esse debate de frente, seja para desqualificá-lo, seja para contra-argumentá-lo, e nos preparar, porque não é qualquer um que está promovendo esse debate. São grandes atores, dentre eles, 3 membros permanentes do Conselho de Segurança. Não é qualquer coisa. Que, diga-se de passagem, são membros do Conselho de Segurança com quem o atual governo não vai muito bem, né? Os norte-americanos, os britânicos, os franceses, e se você pegar, inclusive, as declarações do filho do presidente sobre os chineses, você pode colocar os chineses nesse bolo também. Então, de 5, 4 membros permanentes do Conselho de Segurança não andam muito felizes com a atual política externa brasileira. Então, é só para falar, olha, existe isso. Então, eu concordo com a Larissa nessa tentativa de vinculação da R2P com a segurança climática, que certamente afastaria alguns países, principalmente, acredito eu, os países do sul global, os países em desenvolvimento, que já quando surgiu a R2P lá atrás, já denunciavam, falaram, olha, a R2P vai ser instrumentalizada com um novo instrumento de neocolonialismo. Já ficou muito claro, desde o início, quando surgiu a R2P, né? Então, a responsabilidade ao proteger, a proposta brasileira, ela deixa isso, ela também faz essa crítica, ela toma muito cuidado. Então, seria interessante pensar, estou falando isso enquanto eu penso, enquanto falo isso, o que seria a responsabilidade ao proteger o clima? Seria interessante a gente tentar aí atualizar, né, a RWP para pensar isso. Tem mais pergunta? Tem. Nessa mesma linha do Conselho,
o Siddhartha traz para a gente que a Rússia e a China elas têm sérios desafios com questões ambientais. E nesse sentido, então, o Conselho teria que, a pergunta dele, o Conselho teria que fazer um recorte para proteger os seus membros? O Conselho não precisa fazer recorte, já tem um negócio que chama poder de veto. Se você pegar todos os crimes de guerra que Estados Unidos e União Soviética cometeram nos últimos 75 anos, a União Soviética e a Rússia também, né? Nunca foi para frente a investigação, porque eles usam o poder de veto. Então, é quase empatado. Eu não tenho aqui os dados precisos, porque faz algum tempo que eu li essa informação, mas sempre quando há uma denúncia, né, de uma extrapolação, um eventual crime de guerra, por parte de um membro ou de outro, ele faz uso do poder de veto. O que é interessante, só para finalizar esse comentário, é que a China, ela... Não sei se vocês sabiam disso, mas a China, por muitos anos, ela teve uma postura muito low profile dentro do Conselho de Segurança, e que ela tendia a seguir o voto da União Soviética e depois da Rússia, na virada no final da Guerra Fria. A China não só ela tinha um aparente baixo interesse nas questões do Conselho, mas até mesmo o número de diplomatas chineses na delegação chinesa na ONU era muito baixo. Hoje explodiu o número de diplomatas chineses em Nova York. Se eu não me engano, já é a segunda maior delegação. A China já passou o Japão enquanto contribuinte. Depois dos norte-americanos, a China é quem mais contribui financeiramente com a ONU. E algumas pesquisas já mostram que a China começou a descolar da Rússia no padrão de votação do Conselho de Segurança, havendo, inclusive, em alguns momentos, sendo a única a votar de maneira discordante, inclusive com relação aos outros 4, né, colocado aí Estados Unidos e Rússia. Então, eu acho que o mais interessante vai ser a gente olhar o padrão de comportamento da China nessa discussão. Porque a China, com certeza, vai, no meu entendimento, ela vai tentar barrar o avanço dessa agenda. E, por fim, tem uma pergunta aqui da Yasmin, que diz aqui: gostaria de saber a opinião do professor Gustavo quanto à possibilidade de uma abordagem supranacional da manutenção e preservação da Amazônia, sem que isso violasse a soberania dos países, mas de forma que pudesse ensejar uma movimentação conjunta dos agentes internacionais, de forma que se impôsse aos estados que contém parcela da Amazônia um ônus real, não de não alienação, de não destruição e utilização para fins econômicos. Eu acho fantástica a pergunta da Yasmin. Eu acho que a pergunta da Yasmin vai no sentido que eu gostaria de ir, que é um sentido no qual eu também tenho refletido. Porque, mais uma vez, o objetivo desse estudo era levantar a bola e dizer, olha, o debate existe. Eu acredito, sinceramente, que a melhor forma de nós nos colocarmos criticamente em relação a esse debate não é apenas tentar refutá-lo, mas oferecer alternativas de ação, né? Então, não basta simplesmente você tentar esvaziar o debate sobre ecocídio ou sobre a aplicação da responsabilidade de proteger, mas o que você propõe, de fato, para reverter essa situação climática, não só na Amazônia, como no mundo inteiro. O Brasil ele pode dar esse exemplo. Acho que o exemplo começa nas urnas o ano que vem. Ponto. Né? Começa nas eleições do ano que vem. Inclusive, eu acredito que a temática ambiental ela vai estar presente na discussão das campanhas eleitorais de alguns candidatos no ano que vem. Essa tentativa de se pensar uma gestão supranacional da região amazônica é bastante interessante, mas bastante controversa. A Amazônia, ela ocupa parte do território de 9 países da América do Sul. Então, não é apenas Brasil. Então, não adianta só o Brasil discordar e os outros 8, de repente, chegarem num consenso. Isso é complicado. Ao mesmo tempo que 60% da Amazônia está no território brasileiro. Então, 40% está dividido em outros 8 países. Então, por isso que o Brasil ele precisa ou sim estar na mesa de negociação.
Eu concordo que é possível pensar algo como, por exemplo, a ideia da Amazônia 4.0, que é uma agenda que começou a ser proposta agora, mais uma vez, o Carlos Nobre, ele é uma das personalidades que está à frente disso, que é o quê? Uma Amazônia sustentável, uma Amazônia inteligente, uma Amazônia, inclusive, que conta com a atuação de setores do agronegócio brasileiro moderno. Existem dois agronegócios no Brasil. O antiquado, ultrapassado e conservador, ainda naquela perspectiva latifundiária de conquista de terra, que muitas vezes devasta e não faz nada, né? Apenas faz um processo de aquisição, de expansão de posse. E existe um agronegócio moderno, que faz emprego de tecnologia, que está interessado, inclusive, no avanço da agenda de 5G, e que, inclusive, já discute a implementação, a aplicação de inteligência artificial em vários processos, para ajudar a identificar a melhor forma de preservação de algumas áreas e de conservação de outras. São duas questões também complementares. Eu acredito que a noção da Amazônia 4.0, Larissa, não, Yasmin, talvez seja um caminho por onde a gente pode começar, que é mostrar para o mundo que é possível fazer um uso sustentável das nossas reservas naturais e, por que não, propor a criação de um fundo de preservação internacional, a qual todos os países compartilhariam alguns dos ônus, né, da preservação, não apenas o Brasil, mas os países ajudariam a... Não apenas isso, mas, só para finalizar, não adianta nada norte-americanos, europeus, virem com essa conversa de criar um fundo internacional com uma mão e com a outra continuar comprando madeira ilegal. De fato, o mercado da destruição, porque a destruição da Amazônia é um mercado absolutamente lucrativo. Só não é para mim, não sei para quem que é. Parte desse lucro está indo para europeus e norte-americanos. Então, é importante, inclusive, que os governos desses locais não apenas ofereçam dinheiro para fingir que estão fazendo alguma coisa, mas que eles também façam o que eles fizeram, por exemplo, no caso do Salles. O Ricardo Salles, ele cai com uma investigação realizada nos Estados Unidos, né, da compra ilegal de madeira lá, que veio a público agora no começo desse ano. Então, iniciativas como essa precisam acontecer mais vezes, né, para que a gente tenha, de fato, um compromisso coletivo entre todos os países. Eu agradeço muito as respostas, Gustavo. Já não temos mais perguntas aqui no chat, eu também já fiz as minhas inquietações aqui, então eu devolvo a palavra para o Felipe. Bom, antes de passar os comentários da coorganização, eu agradeço mais uma vez o palestrante, professor Gustavo Macedo, e a debatedora Isabela Zonato. Peço desculpas em nome da organização, em meu nome, aqui já falando até com o Flávio Rogério, que me citou no chat, pelo o incidente que tivemos. Isso só ia acontecer nessa modalidade virtual, mas já estamos nos preparando para que isso não volte a ocorrer nos nossos próximos encontros. Então, mais uma vez, peço desculpas a todos por esse incidente, sobretudo ao nosso palestrante, professor Gustavo Macedo. Desculpe-nos. E, bem, sem mais delongas, passo para as considerações da professora Maria Luísa Tucci Carneiro. Por favor, professora. Eu vou, Felipe, por gentileza, vou passar o comentário primeiro para o professor Paulo, para a gente inverter um pouquinho essa sequência, senão ela vai ficar viciada. Vamos dizer assim, viciada, né, Paulo? Então, vamos dar palavras para você em primeiro lugar. Hoje eu passo para você. Perfeito. Muito bem. Obrigado, Maria Luísa, obrigado, Felipe, obrigado, Isabela. Muitíssimo obrigado, Gustavo, pela apresentação. Você teve muita cautela em dizer o delito ainda não está tipificado, que você maneja o direito com muita consideração a partir do ponto de vista da ciência política. Mas o que você disse, que o Conselho de Segurança constrói o direito na prática, um dos maiores juristas internacionalistas, o Hans Kelsen, escreveu que o direito é técnica social para a consecução dos fins determinados pela política.
Ele escreveu um grande livro sobre o The Law of the United Nations, que foi publicado em 1949, e, como o próprio Kelsen acrescenta um prólogo sobre interpretação, on interpretation, numa reedição com essa pequena alteração do livro em 1951, em que ele conta o seguinte: olha, esse livro mal tinha ficado pronto quando aconteceu o impasse do Conselho de Segurança em relação a tomar qualquer decisão a respeito da Guerra da Coreia em curso. E foi a questão, paralisado o Conselho de Segurança, levada para a Assembleia Geral da ONU. E a Assembleia Geral da ONU adota a resolução United for Peace. E o Kelsen vê isso acontecer, então ele publica esse alentado volume sobre o direito das Nações Unidas em 49, essa situação acontece em 50, em 51 ele olha e faz esse prólogo, no qual ele diz isso, que é exatamente o que você falou. Então, você se colocando com muita modéstia e dizendo, olha, eu estou falando da ciência política usando uma ferramenta jurídica, o Kelsen falou a mesma coisa que você disse hoje. E essa é exatamente a proposta. Nesse fórum permanente, não é só trabalhar com situações prontas e acabadas, é também com situações que estão em construção. E é exatamente nesse sentido, então, a enormidade do que está sendo cometido, não só contra os recursos naturais, contra os povos autóctones, contra a população brasileira em geral, e contra a população de outros países também, com essa interdependência do clima. Então, nós estamos, estes dias, com metade do parque do Juqueri queimou no final de semana, nós estamos todos vendo o efeito, então está um clima quente, seco e poluído, e ainda tem palhaços para dizer que não é isso que está acontecendo. Então, é realmente oportuno e necessário abrir os caminhos para que a gente discuta questões que ainda estão em formação. E como você também bem disse, antes de estar tipificado o crime de genocídio, que foi só a Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio da ONU em 1948, e depois o Estatuto de Roma, de 1998, retoma a definição de genocídio da Convenção de 48, 50 anos depois, e tipifica crimes de guerra, crimes contra a humanidade, e leva mais 20 anos para tipificarem o crime de agressão num aditamento ao Estatuto de Roma. Então, nós não falamos só de situações prontas e acabadas, genocídio acontece ao longo da história, desde a antiguidade, o genocídio armênio aconteceu antes da tipificação do crime, o Holocausto e a violência contra outras minorias durante a Segunda Guerra ainda não havia tipificação do crime, e é absolutamente odioso dizer que, como não havia tipificação, então não se pode falar que o crime tenha ocorrido. Ora, ocorreu, deu-se o nome depois. E a caracterização do crime contra o meio ambiente, que também acarreta genocídio das populações indígenas, e a professora Maria Luísa Tucci Carneiro trabalhou, publicou muitas coisas a respeito dessa vertente específica do genocídio contra os índios brasileiros, enquadra perfeitamente. Então, eu agradeço, você está abrindo uma discussão nova, você está colocando um desafio que a gente tem de enfrentar, e não é com violência e dizendo que quem pensa diferente é socialista, porque isso não vai nos fazer avançar em nada o debate. E, felizmente, é totalmente mentirosa a afirmação de que a maioria está alinhada com o governo federal. Então, tem uns 20% que eu sempre pergunto e faço postagens como é que tem gente que ainda defende. Me explica, porque eu queria conseguir entender. E, como você disse, ao encerrar, esperemos que a gente possa resolver isso com as próximas eleições. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Só para, se você me permite, Paulo, eu vou tentar copiar alguma das
dos elementos da sua fala sempre quando eu for questionado sobre o ecocídio. Então, agora eu vou utilizar, vou copiar o Paulo. Assim. Professor Arthur, por favor, suas considerações. Bom, obrigado, Felipe. Ficaria aqui escondido atrás da foto, enfim, infelizmente minha câmera não funciona, mas eu queria agradecer, então, imensamente a fala do professor Gustavo Macedo. Eu acho que, como o professor Paulo disse, ele aborda uma questão da perspectiva da ciência política e que tem bastante consciência da importância desse debate. Acho que como você pontua ao final, né, dizendo que é importante saber que isso não é mais um debate de acadêmicos, né, assim, foi a político, virou acadêmico e agora voltou na agenda internacional. Então, mais do que simplesmente ficar discutindo teoricamente, enfim, sem perceber o mundo real, o quão é importante perceber o quanto a agenda isso pode impactar em 3 ou 4 membros permanentes do Conselho de Segurança. Isso é uma questão que tem que ser levada a público, não só, enfim, para finalidades X, Y ou Z, mas para chamar a comunidade acadêmica para se posicionar sobre isso, porque isso é um tema importante, como outros temas se tornam importantes. E seria muito triste se o nosso país fosse, enfim, né, obviamente não endosso em nada, quem me conhece sabe, a política do atual governo, mas seria, no mínimo, triste se o nosso país fosse laboratório de algumas intervenções, de experiências para justificativas, como você mesmo disse, neocolonialistas. Claro que, como você mesmo disse, política, em outras palavras, política externa também é política interna, de certa forma, e a política interna começa nas urnas, né, reafirmando as questões. Então, eu agradeço imensamente seu posicionamento, a sua apresentação, o seu texto. Eu vou posteriormente ler e mandarei alguns e-mails para você depois para a gente poder conversar, porque é um tema que me interessa por muitos motivos. Então, parabéns e obrigado. Obrigado, Arthur. Eu estou super aberto e procurando diálogo, então são todos convidados. Professora Maria Luísa, por favor. Muito bem, obrigada pela inversão da ordem, né? Gustavo, parabéns. Eu acho que a sua fala foi muito enriquecedora e, ao mesmo tempo, instigadora, né? Eu sempre falo aqui que eu falo do meu lugar de historiadora. É muito interessante quando nós, pesquisadores, vamos consultar arquivos de décadas passadas, não é? E como que esses conceitos eles vão sendo manipulados e ao longo dos anos construídos. À medida que você falava sobre a questão do genocídio cultural, eu me recordo muito bem quando eu estive isso está inclusive no meu livro O Cidadão do Mundo, né, que eu me deparei logo com o período pós-guerra com um debate que seria levado durante a primeira Assembleia da ONU, onde o brasileiro Gilberto Amado propôs exatamente o debate sobre genocídio cultural e foi vencido. Então, existe no Arquivo Itamaraty, eu tenho até cópias, depois se te interessar, desses ofícios e os relatórios sobre os argumentos naquele momento em que se discutia apenas a questão, apenas não, mas se discutia o conceito de genocídio e crime contra a humanidade, que seria levado para votação, né? Incluindo também sobre bomba de Hiroshima, quer dizer, o perigo das armas nucleares e a partilha da Palestina. Então, eram 3 itens que estavam em debate naquele momento. Então, olhando para esse passado, é que nós percebemos, quer dizer, o quanto que foi valioso naquele momento a introdução e o debate sobre o genocídio cultural, né? Mas que foi voto vencido. Vencido por quê? Porque eu acredito que a maior parte dos membros participantes dos primeiros comitês que estavam preparando a primeira Assembleia não estavam nem mesmo muito bem informados, o que poderia implicar um genocídio cultural. A gente percebe isso pelos relatórios, né? Então, eu fico imaginando os debates que devem ter corrido ao longo desses anos, não só sobre genocídio cultural, mas também etnocídio, agora
como você também acabou de colocar, né, sobre ecocídio, a questão da destruição da natureza, e principalmente tendo um governo como o nosso, né? Então, até que ponto eu imagino que deve existir documentos secretos que nós atualmente e de imediato não teremos acesso, né? Mas que possivelmente daqui a uns X anos, né, quando nós formos consultar, nós vamos, inclusive, levar um susto, né? Assim como eu levei quando li que o Gilberto Amado havia sido um voto vencido. Então, eu te parabenizo nesse sentido, quer dizer, a sua fala, além de informar, ela também nos instiga a pensar questões do passado, como é que essas questões elas merecem ser pesquisadas e debatidas, que foi o que você realmente fez aqui com muita sabedoria, não é? E também demonstra, isso nós vimos aqui pelas intervenções, não é? Que o quanto que a nossa democracia acaba abrindo fissuras, não é, para a entrada de pessoas mal informadas, não é? Eu acho que a democracia abre o debate, ela quer o debate, não é? Mas você não pode e nem deve, eu acho, colocar em questão, não é, pessoas que estão sem fundamentação, né? O importante é que, se você vem para um debate, você tenha os documentos, e se você quer debater sua ideia, né, não estamos aqui como censores, mas abrindo espaço para um debate apoiado em fontes verdadeiras, né, e não levar para um público como este aqui, que é um público, eu acredito que bem informado, não é? Levar exatamente o discurso daquele que pratica o crime. Né? Então, no final, o que nós vimos aqui, não a propaganda enganosa, mas até foi interessante, né? E até bom que ficou registrado, porque com isso nós temos a voz destoante que imagino até que quantos desse tipo não deve estar por aí engrossando, não é, a fala de um presidente como o nosso, né? Então, parabéns, eu acho que você nos contribuiu de uma forma muito grande, e a minha proposta é que você repita isso em outros espaços, né? Eu acho que as universidades têm um papel aqui muito importante, não é? No sentido de não só abrir o debate, mas também informar. Então, eu fico à disposição, junto ao Ler também, onde nós temos um espaço interessante, espero que futuramente num espaço físico, não é? E parabéns mesmo, e também a Isabela, que conduziu muito bem aí as perguntas e o debate. Professora, fico extremamente honrado e feliz também com o seu comentário. Não posso deixar de pensar, quando você falou da questão do genocídio cultural, que foi apresentado à Assembleia por um brasileiro, da contribuição histórica que não apenas os brasileiros, mas outros colegas sul-americanos, latino-americanos, né, tiveram na história da construção do multilateralismo, as doutrinas, né, de não intervenção, de autodeterminação, de direitos humanos, a Carta da OEA, né, a Declaração de Direitos Humanos da OEA, mas, ao mesmo tempo, nós somos um povo que, felizmente, tem aí algumas mentes brilhantes, né, que são capazes de propor muito à frente do tempo, como eu acho que foi um pouco o caso da diplomacia brasileira, quando questionou com a responsabilidade ao proteger, que eu acho que foi uma sacada muito boa, mas, ao mesmo tempo, a gente está numa situação, num contexto social desafiador, né? Talvez seja esse o nosso segredo, né? A gente, por viver nessas condições, a gente tem que ser criativo, inclusive no campo das ideias, de tentar sair dessas armadilhas que muitas vezes a vida nos coloca. E eu concordo com a senhora também, a pluralidade de ideias é sempre muito bem-vinda, quando bem intencionada, né? Então, mas episódios como eu não consegui acompanhar, porque eu estava dando a palestra, então eu perdi um pouco do show, que eu acho que essas pessoas também ficam buscando plateia, né? Então, eu perdi um pouco do show,
mas eu acho que a gente vai aumentar esse tipo de situação no próximo ano, até as eleições do ano que vem, e mesmo depois, eu estou convicto, né, da vitória da democracia no ano que vem, mas a extrema-direita brasileira saiu do armário. Então, a gente vai ter que continuar combatendo essa situação ainda por algum tempo no Brasil. Temos esse desafio. E vamos juntos. Também fico à disposição para continuar discutindo, conversando. O contato está aí, está feito. Eu espero a oportunidade de poder contribuir futuramente com o grupo. Muito obrigado. Bom, agradeço mais uma vez a amabilidade e a palestra do professor Gustavo Macedo, da mediação, da colega Isabela Zonato, e da presença dos demais colegas que ficaram até o final e presenciaram conosco, como colocado, esse show de horror. Bom, mas vamos falar de coisa boa. Na semana que vem, teremos o nosso próximo encontro, cujo título será Discriminação Institucional, Discriminação Estrutural e o Genocídio do Negro Brasileiro. As inscrições elas já estão abertas no site da ESA, tanto para as palestras do mês de setembro, quanto para as palestras do mês de outubro. Por favor, corram, já são então mais 4 palestras que estão lá disponíveis para ser feita a inscrição. Então, é isso. Queria agradecer mais uma vez a presença de todas e todos, e muito obrigado, e nos vemos na quarta-feira da semana que vem, esperemos que sem sustos. Obrigado. Até lá.